E o Senhor, nesta noite, tem algo a falar conosco aqui. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3. E o versículo também de número 3. Livro do Gênesis, chamado Livro das Origens. Capítulo de número 3. E também o versículo 3. Posso ler? Diz assim o versículo. Eu vou ler o versículo todo, eu até tinha notado aqui a parte B, mas vamos ao versículo 3. Capítulo 3, versículo 3 de Gênesis. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Amém? Pode estar sentado. E nós vamos meditar aqui. Usar esse versículo aqui, ou parte dele, e depois nós vamos usar outros versículos bíblicos, para nós fecharmos aqui essa palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração. É um versículo muito conhecido de todos nós. E é interessante a gente, quando lê a Bíblia, além de ler, meditar. Pensar um pouco sobre o que a gente acabou de ler. E aqui nesse capítulo 3, a epígrafe aqui vai dizer sobre a tentação de Eva e a queda do homem. E dentro desse versículo 3 que eu acabei de ler com os irmãos, nós vamos perceber aqui que haviam privilégios no jardim do Éden. Havia um privilégio. Deus criou o jardim e deu ao homem e também à sua companheira privilégios. E o maior deles, que eu considero, é aquele que Deus, ele vinha, na viração do dia, ele vinha falar diretamente com Adão. Ou seja, Deus, ele não mandava recado, ele vinha pessoalmente falar com o Adão. Esse eu considero o maior privilégio que esse casal tinha ali no jardim do Éden, de ter a visitação de Deus. É o que acontecia. E quando eu começo a observar esse capítulo 3, também o versículo 3, nós deparamos aqui que o Senhor dá uma ordem. Tinha os privilégios, mas também tinha uma ordem. E qual era a ordem que Deus deu a este casal? Vocês podem comer do fruto de qualquer árvore nesse jardim. Porém, aquela árvore que está, presta atenção, que está plantada bem no meio do jardim, vocês não toquem. Estava no meio do jardim, a Bíblia diz. E eu acredito, irmãos, que Eva, ela não passou perto daquela árvore uma vez só. Ela passou muitas vezes. Isso é um pensamento meu. Perto daquela árvore. E hoje eu estava falando, hoje, pegando aqui uma carona na escola dominical, falamos hoje sobre o céu, o destino do cristão. O tema da lição de número 3. E no final veio esse versículo na minha cabeça, na minha mente, no meu coração. E eu falei um pouquinho ali após a escola dominical sobre isso aqui que eu estou falando com os irmãos. Que Eva não passou ali uma vez só. E quando eu falava isso, veio também na minha mente algo que eu falei ali junto aos irmãos, que o destino do cristão é o quê? É o céu. Só que existem os cuidados que nós devemos tomar para chegarmos nesse céu. Não é? Eu falei isso com os irmãos lá na congregação. E parece que quando as coisas é proibida, quando você fala assim, isso aqui não pode, igual Deus deu uma ordem, isso aqui não pode. Participe de tudo. Coma dos frutos das árvores. Mas essa aqui vocês não comem. Porque se vocês comerem, certamente morrereis. E parece, irmãos, que as coisas que são proibidas são mais atrativas. Eu acredito que Eva, quando ela passava por ali e via aquela árvore plantada no meio do jardim, ela falava, por que será? Por que será que Deus falou que essa aqui não pode? E aí nós vamos perceber então que aí entra o papel do inimigo das nossas almas. Ele entra em cena. A Bíblia diz que era aqui a serpente, a mais feroz dos animais, que Deus havia feito. E ela entra em cena então, quando Eva percebeu, ela estava conversando com a serpente. E a serpente então começa a dizer a Eva o porquê. Por que não pode? Deus falou que não pode?
É porque se você comer desse fruto aqui, com certeza vocês vão conhecer todas as coisas. Não vai ficar retido o conhecimento só com ele. Vocês também serão participativos, vocês também vocês vão aprender, vão conhecer o que está oculto aí. E ela acabou caindo então na tentação. Ela acabou então cedendo às palavras do inimigo. E eu falava isso na congregação hoje pela manhã, que nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Parece que é chamativo as coisas que não pode fazer. Não pode. A Bíblia condena, a Bíblia fala que não pode. Então parece que, sim, as pessoas querem aproximar. É o que aconteceu com Eva. E aí depois disso, nós vamos ver os desfechos, ou as consequências desse momento em que Eva dá ouvido então à serpente, ao diabo. Aí a Bíblia então diz que ali houve o primeiro pecado, o pecado da desobediência. Podemos dizer assim, do homem e da mulher, né? Do homem. E agora então, eles começam então a sofrer as consequências. E é isso aqui que eu quero falar hoje, e de alguns riscos que nós corremos, e nós temos que tomar cuidado com esses riscos. E é nisso aqui que eu quero falar com os irmãos. Então hoje pela manhã nós aprendemos bastante sobre o céu. Aprendemos bastante na escola dominical, que é o destino do cristão. E eu quero falar um pouco aqui nessa noite de renúncia. Renúncia, algo que Eva não conseguiu. Renunciar. Ela ouviu do próprio Deus a ordem, mas o que ela faz? Ela não conseguiu, né, trazer aquilo para o coração dela, a ordem de Deus, e agir conforme Deus queria que eles agissem. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, sobre a renúncia e os riscos que nós corremos enquanto nós estamos aqui, porque nós almejamos o céu, irmãos. A Bíblia diz que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, estamos aqui de passagem, como peregrinos em terras estranhas. E aqui não é o nosso lugar é a cidade celestial, que fora cantada aqui pela nossa irmã Camila, e é para lá que nós vamos. E para irmos ou entrarmos nessa cidade, então precisamos renunciar. É o que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Em Mateus, no capítulo de número 11, versículo 12, a Bíblia diz que o céu é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele, ou se apoderarão dele. O céu, irmãos, ele é tomado à força. Tem que haver renúncia. E essa palavra aqui, quando a gente fala o céu tomado à força, tem que haver esforço da nossa parte. Tem que haver uma dedicação da nossa parte. Tem que haver também uma determinação da nossa parte, para nós entrarmos neste lugar. E Eva não atentou-se para isso. Então este céu, ele é tomado à força, irmãos. É lutando mesmo, é renunciando. É buscando ao Senhor a cada dia, buscando do Senhor uma condição de vencermos as lutas, as pelejas, as tentações. Esse céu, ele é tomado à força, e nós temos que lutar por ele. Nós temos que lutar por ele. Dando sequência aqui, nós vamos meditar um pouquinho sobre Daniel. Ontem à tarde eu estava aqui, fiquei um período no café, né, com os pais dos adolescentes. A gente estava aqui, eu fiquei um período. E eu estava meditando hoje e pensando no que a irmã falou aqui ontem. A irmã que falou aos pais aqui dos adolescentes. Ela usou o texto de Daniel, capítulo de número 1, e usou o versículo 8. E eu quero aqui meditar com os irmãos, para a gente perceber aqui que existe um homem, ou existiu um homem na Bíblia, como outros também, que renunciou. Que ele renunciou tudo para servir a Deus. E isso é válido nos dias de hoje? É lógico que é válido, irmãos. É válido. Nós estamos aí lutando para chegar no céu, irmãos. E esse Daniel aqui, ele renunciou para entrar no mesmo céu. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 1, a partir do versículo 1 a seguir, Daniel 1 e o versículo 1 a seguir. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou Jerusalém. Essa palavra sitiou significa rodeou Jerusalém, cercou Jerusalém,
bloqueou as entradas, saídas. Eu até anotei outra palavra aqui, enchiqueirou a cidade de Jerusalém. Ou seja, ele fez um cerco, ele sitiou Jerusalém, o rei Nabucodonosor, no ano 3º do rei Joaquim. Aí, dando sequência aqui, e o Senhor entregou então nas suas mãos o rei de Judá, que era Joaquim, e também parte dos utensílios que existiam na casa de Deus, ou da casa de Deus. E aqui nós vamos perceber, no versículo de número 3, disse então o rei a Aspenaz, esse que era chefe então, era chefe dos eunucos: traga alguns jovens de boa aparência, traga alguns jovens que falam bem, cultos, que nós vamos trabalhar com eles, nós vamos ensinar para eles a linguagem e também as letras dos caldeus. Então eu preciso desses jovens, e preciso ser jovens formosos, bonitos, ou seja, de boa aparência. E eu preciso que eles fiquem aqui. E aí então é a ordem do rei. Eles pegam também então esses jovens e traz para aquela cidade. E quando eles chegam naquela cidade, a Bíblia diz que estavam no meio deles 4 jovens: Daniel, Azarias, Misael e também Ananias. Eram 4 jovens israelitas. E esses jovens vieram então no meio dos demais, com esse propósito. E quando vem então a proposta do rei para com aqueles jovens, a ordem era o seguinte: vocês vão alimentar, dê comida para eles, alimento, das mesmas comidas que comemos no palácio. Ou seja, as iguarias do rei. E além das comidas do palácio, eles também vão tomar vinho, que é servido ao rei, também do palácio. E quando levaram então essa proposta para os jovens, Daniel se destaca aqui como um jovem diferente. Não só ele, mas também os seus 3 amigos. Então a Bíblia vai dizer que quando a proposta é trazida a esses jovens, Daniel fala assim: opa, como é que é o negócio? Beber vinho do rei e comer a comida também do rei, do palácio? De jeito nenhum, não vou comer. E quando ele diz não vou comer, ele sabia que essas comidas então, elas eram consagradas aos ídolos daquela época. Então Daniel, ele sabia o que representava aquela comida, o que representava aquele vinho. Então o que Daniel faz? Não vou participar disso. Eu estou falando aqui de renúncia. Eu estou falando de renúncia. Daniel então, ele renuncia junto aos seus amigos a comida do palácio e o vinho que o rei tomava. Mas isso é um absurdo. Mas sabe por que eles fizeram isso, irmãos? Por que eles tomaram essa decisão? Porque eles sabiam e conheciam o Deus a quem eles serviam. Eles sabiam que se eles fossem participantes daquilo, Silvano, com certeza eles estariam contrariando o coração de Deus. E eles então resolveram não ser participantes, eles estavam então renunciando. Eles estavam renunciando. Aí muito bem, dando sequência aqui o texto. Eles então não aceitam a comida, tá? Mas agora, e a Bíblia vai dizer no versículo de número 9, que Deus deu a Daniel a graça e a misericórdia diante do chefe dos eunucos. Olha que Daniel fez uma amizade, ficou chegado desse chefe aqui, desse homem. E ele falou assim: vamos fazer um negócio? Eu não vou participar dessas comidas não vou beber vinho. Traz para a gente água e legumes. Pensou, irmãos? Deixar de comer a comida do rei, beber o vinho que o rei bebia, para comer legumes e beber água. Aí o cara assustou, o chefão lá assustou, mas vou perder o pescoço se eu fizer um negócio desse. O que o rei? O rei vai me chamar e vai dizer o quê? Não, faz isso para a gente. 10 dias só.
E a intenção do rei, irmãos, era alimentar bem os jovens. Até porque a Bíblia diz que 3 anos após, eles chegariam diante da presença do rei, e o rei então escolheria, dentre aqueles jovens, os que mais se destacassem pela beleza, pela formosura. E Daniel então, agora ele então rejeita os manjares e então vai comer legumes e beber água. E ele falou assim, 10 dias, está pronto. E desejoso a renunciar. E ele então, irmãos, começa a comer legumes, começa a tomar água, durante 10 dias. Chegados os 10 dias, ou passados os 10 dias, eles foram lá comparar Daniel e os demais que já estavam comendo das iguarias do rei, a comida do palácio. Aos olhos humanos, a gente olhando assim, ó, vai fortalecer mais quem? Quem está comendo a comida lá do palácio. De repente eles tinham comida a hora que quisessem. Mas então eles ficaram nesse propósito. E a Bíblia vai dizer, irmãos, capítulo 1, os versículos mais à frente, que passados esses 10 dias, eles chegaram perto de Daniel, e não é que Daniel estava mais gordo, mais robusto, mais vistoso. E eu entendo aqui que a aparência de Daniel, irmão, os olhos de Daniel brilhavam com a presença de Deus. Eu entendo que, irmãos, que aquela beleza que estava estampada em Daniel era a presença do Senhor na vida dele. Não era outra coisa não, irmãos, porque ele obedeceu, ele renunciou. E agora então Daniel perante os demais que estavam alimentando as iguarias do palácio, da comida do rei, nem se comparava. Daniel estava mais formoso, mais bonito, mais vistoso, como diz aí fora, né? E aí então eles começam a observar, e lá na frente, depois, quando eles chegaram, agora vamos fazer o teste, né? Vamos fazer o teste. Vamos ver agora como que estão esses jovens. Levam ele então para a presença do rei. Levam eles na presença do rei. E no versículo de número 10, vai dizer algo interessante para nós. Eu estava um dia desse, lá no lugar que eu fui criado, que eu passei boa parte da minha adolescência, e eu vi um rapaz lá, e esse rapaz, nós crescemos juntos, na infância. E foi agora, acho que 10 dias, agora atrás. Quando eu me deparei com esse rapaz, eu reconheci, e nós começamos a conversar, mas ele quando me viu, falou assim, é você, Júlio? Eu falei assim, é eu mesmo. É o Júlio César Calixto. Rapaz, mas o que você está comendo? O que está acontecendo com você? E eu olhei para ele, irmãos, eu pensei comigo, pena que eu não posso dizer o mesmo. O rapaz, irmãos, estava numa condição, irmãos, parecia que tinha 150 anos. Acabadão, irmãos. Ô Júlio, vem cá, quantos anos você tem? Eu falei assim, meu filho, fiz 50 agora, no meio do ano, no mês de julho, coincidência. 50? É. E acho que ele deve ser mais novo que uns 10 anos. Mas parece ser mais velho que eu, aparentemente, 10 vezes mais. Estou falando isso aqui não para, sabe, irmão? Para glorificar o nome do Senhor. Aí eu falei assim, mas o que você está comendo? O que você está tomando? Eu falei, sabe o que é, meu filho? Aquilo que eu falei com você lá atrás. Você lembra que eu falava de Jesus para você? Eu estou firme até hoje. E é Ele que está fazendo isso. Isso aqui eu não mereço não, mas o Senhor tem me mantido assim, dessa forma. Rapaz, mas é bom, meu filho. É bom, você não experimentou até hoje, experimenta. Não é tarde, nunca é tarde, né? E aí eu pude falar para ele. Aí eu lembrei, irmãos, do versículo de Malaquias. Lembrando aqui da formosura de Daniel. Eu lembrei de Malaquias aqui, 3,18. O que a Bíblia diz lá? E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Eu lembrei desse versículo. Compara para ver, irmãos. Compara para ver as figuras, para você ver aquele que renuncia e aquele que não renuncia. Compara para ver, irmãos. Eu quero falar um linguajar bem assim, bem claro aqui, para os irmãos entenderem. Compara para ver. Quando você serve a Deus, o que serve a Deus, o que não serve. Põe na balança.
E é o que o Daniel estava fazendo, o que estava acontecendo com Daniel. Por causa da renúncia dele, irmãos, lá no finalzinho, lá no versículo agora de número 19. E aí vem então a fala do rei, né? Só para a gente ir para frente aqui. Aí vai falar assim, ó, e o rei falou com ele, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Azarias e Misael. Por isso permaneceram diante do rei. No versículo de número 19. Colocaram, irmãos, foram levados para o rei. E ali, irmãos, o rei que ia dar o veredito, era ele que ia decidir quem ia ficar com ele no palácio. E quem ficou, adivinha? Aqueles que renunciaram. Pastor, mas comendo legume, tomando água, enquanto os outros estavam participantes lá da comida do rei. Isso, irmãos. Porque aquele que serve, irmãos, aquele que serve a Deus, irmãos, pode ter certeza, ele é diferente, irmãos. Ele sai na frente, ele chega na frente. E aí nós vamos falar agora, entrando aqui, eu vou falar propriamente aqui mesmo, diretamente sobre o pecado. O que o pecado faz. Lembra aqui que Daniel, então, ele rejeitou os manjares, né? Ele rejeitou. E olha, irmãos, que não é de hoje, que é desafiador manter-se fiel a Deus e às suas promessas, irmãos. Tem que haver renúncia. Não é de hoje não, irmãos. Os primórdios lá atrás lutaram quanto nós também estamos lutando contra os prazeres da carne. Você acha que aqueles homens e mulheres do passado não lutaram também, irmãos? E sabiam e percebiam eles, temos que servir a Deus. Mas para servir a Deus tem que renunciar. Então não era fácil também para eles, como não é fácil para nós. Por quê? Porque os pratos aí fora, esses pratos aí a gente olha assim e fala, mas é bonito. Mas temos que renunciar, irmãos. Se nós queremos chegar a este céu aqui, o qual nós falamos hoje na escola dominical. Nós precisamos renunciar, e foi o que aconteceu com Daniel e seus 3 amigos. Eles renunciaram, escolheram ficar com Deus, do lado do Senhor, mesmo tomando água e mesmo comendo legumes, mas nós vamos ficar na presença do Senhor, porque na presença do Senhor é melhor, porque na presença do Senhor é melhor. E aqui dando sequência, a Bíblia vai dizer, um versículo, em Tiago capítulo de número 4, versículo de número 7, vai dizer o seguinte, portanto submetam-se a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Esse submetam-se aqui quer dizer entregar-se a ele, a quem? A Deus. E entregar o quê? O controle total das nossas vontades, do nosso querer. A carne quer, mas eu preciso renunciar, eu preciso servir a Deus. A vontade é essa, a vontade quer, mas eu preciso andar aqui direcionado por Deus. Eu tenho que andar conforme a vontade de Deus, então eu não posso, eu tenho que renunciar. Esse é o segredo, irmãos. E aí então, na carta aqui de Tiago, Tiago alerta os seus lá, né? Dizendo o seguinte, ó, portanto submetam-se a Deus. O diabo você tem que resistir, porque resistindo ele fugirá de vós. Isso até hoje é nítido. Quando você resiste ao diabo, ele foge. Então hoje nós estamos falando aqui uma palavra, eu trouxe aqui essa palavra de renúncia, renunciar. Se queremos realmente entrar no céu, aí eu preciso renunciar. E a Bíblia está recheada de versículos e versículos que vem nos alertar quanto a esse assunto, irmãos. Falei de Daniel, poderíamos falar de outros. A Bíblia está recheada de conselhos, de palavras, para nos orientar, para nos ajudar a fugir da aparência do mal e submeter-se a Deus, porque submetendo-se a Deus e resistindo o diabo, ele com certeza, ele vai fugir, irmãos. E é o que nós precisamos fazer. É o que precisamos fazer, né? Então o Daniel lá, ele assentou no seu coração não se contaminar com a comida do palácio, por isso foi vitorioso. Por isso foi vitorioso, né?
E voltando lá no Jardim do Éden, onde eu comecei a falar do Jardim do Éden. Olha que Eva, ela passou pelo meio do jardim diversas vezes, com certeza. E passando ela diversas vezes, ela olhava, como eu disse aqui no início. Até que não suportou mais, aproximou. E o perigo está aí, irmãos, aproximar. Quando nós aproximamos do pecado. Aí está o perigo. Conta-se que um pastor contou uma experiência. Tinha um rapaz, esse rapaz ele trabalhava em uma padaria. E ele passava numa determinada rua para entregar os pães que ele fazia todos os dias pela manhã. E ele começou a ser assediado por uma mulher. E ele um dia desesperado, ele servia a Deus, ele foi no pastor, o pastor já uma experiência, uma larga experiência, uma vasta experiência, um homem de oração. Ele se abriu com o pastor, falou: pastor, está difícil, pastor. Eu estou passando por isso todos os dias. Eu tenho que ganhar meus trocadinhos. E eu passo lá nessa casa e eu estou sendo assediado, pastor. Está difícil, pastor. E o pastor orientou ele: meu filho, quer um conselho? De um pastor, eu te considero como um filho, de um pai também. Não entrega pão lá mais não. Sabe o que você faz? Dá volta. Dá volta no quarteirão. Não vai lá mais não. Se for preciso, dá a volta aí uns 3, 4 quarteirão. Você não vai perder não, você vai ganhar. Pastor, mas é assim mesmo, pastor? Ah, pastor, mas eu acho que não, pastor. Pastor, foi bom ouvir o senhor, mas eu sou forte, acho que eu vou suportar isso aí. Não vou deixar de passar lá não. E começou, voltou, irmãos, a mesmice. Passando. Ah, não deu outra. Aí os irmãos já sabem o fim da história. Aí depois vem ele chorando, arrependido, pastor. Pastor, aconteceu o que o senhor tinha falado. Eu não ouvi o senhor e acabei caindo. Então, irmãos, essa condição aqui de chegar perto, de achar que é forte demais, é um perigo. Eu estou falando aqui uma palavra de Deus para o seu coração. Essa palavra também, ela fala aqui no meu coração, irmãos, ela arde aqui dentro de mim. A Bíblia diz que Elias era um homem, não era um homem que falava: Senhor, manda fogo do céu, morria tanto. O dia que ele falou assim: não vai chover na terra, Deus fechou o céu. Mas a Bíblia vai dizer, acho que Tiago também falou, se não me engano, que Elias também ele tinha as mesmas paixões que nós tínhamos. Era um homem forte, irmãos. E ele teve as dificuldades também lá. Agora nós também temos as nossas dificuldades, irmãos. Nós temos as nossas dificuldades. Mas o que eu quero aqui nessa noite salientar, e eu quero que os irmãos entendam, é que eu estou falando de uma morada que o Senhor foi preparar para nós, que é o céu de glória. E nós estamos aí na luta, irmãos, se esforçando para entrar lá, mas nós não podemos brincar com o pecado, irmãos. Nós temos que fugir do pecado. Se essa rua aqui está te trazendo algum problema, alguma dificuldade, foge desta rua. É Deus que está falando aqui, irmãos, essa noite. Foge, passa longe. Passa longe. Por que eu vou brincar, achar que eu sou forte? Por que eu vou achar assim, não, eu sou eu sou crente, eu oro, eu jejuo, eu consagro? A Bíblia diz que aquele que está de pé, ora para que não caia. Então todos nós estamos expostos, irmãos, aí, a quedas, irmãos. E esse pecado aí, irmãos, é o que mais está derrubando hoje as pessoas. E nós precisamos, irmãos, aprender a lidar com isso. O pastor Paulo falou uma terça-feira aqui, que o pecado é assim, irmãos, ele é igual um cachorro pitbull. Quando o carteiro vai lá entregar a carta, ele fica furioso. Ele vai assim, ele quase arrebenta a corrente, avançando. No outro dia o carteiro vai e faz a mesma coisa. No terceiro dia já vai diminuindo, ele já não está tão brabo. Passado 10 dias, 15 dias depois que o carteiro visita sempre aquele lugar, passa perto daquele cão feroz, que está quase arrebentando a corrente, e agora ele está manso. Aí já chega na cabeça e passa a mão dele. O pecado é dessa forma, irmãos. Se você acostumar e for chegando perto, ele também vai chegando perto de você. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa noite o Senhor fala essa palavra tão clara conosco: vigie, vigie, vigie. Aleluia, glória a Deus. Agora, nós temos que entender que Deus também,
ele deixou à nossa disposição um arsenal de armas, um armamento. E esse armamento está à nossa disposição. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, vai falar sobre as armaduras de Deus, ou a armadura de Deus. Aí o Paulo começa a dizer à sua igreja lá em Éfeso: não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não era à toa que Paulo estava falando isso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele começa a dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas. Assim como ele fez com Eva, ele faz nos dias de hoje. Lá vai falar que dentro da criação de Deus, dos animais, a serpente era a mais terrível. E esse inimigo está agindo hoje. Então nós temos que estar prontos contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne ou o sangue, mas contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes da treva desse século, e contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Aí começa a dizer, olha o que Paulo vai falando: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, o quê? No dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido com a couraça da justiça. Aí ele vai dizendo, versículo 15: e calçado, né, os pés com a preparação do evangelho da paz. Aí a armadura de Deus, irmãos, as armas de Deus, tomando sobretudo o que? O escudo da fé. Que mais? Além do escudo da fé, esse escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí vem o versículo de número 18: orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãos, o Senhor aqui, Ele deixou para nós, os crentes, os convertidos, essas armaduras, ou seja, esse arsenal, para nós lutarmos contra as astutas ciladas do diabo. Mas como pastor, então, que eu luto? Assim como os irmãos estão fazendo hoje, congregando, vindo para o culto, dando glória a Deus, adorando o Senhor, exaltando ao Senhor. Como mais, pastor? Entregando a sua vida todos os dias ao Senhor. Sai de casa, Senhor, vai na minha frente, vai abrindo os caminhos, vai me protegendo, vai me livrando dos dardos inflamados do maligno. Outra coisa mais, meditando na palavra, lendo a Bíblia, irmãos. Não só lendo, mas meditando na palavra, trazendo ela para dentro do seu coração, para dentro da sua mente. Que é mais, irmãos? Consagrando a sua vida, jejuando, vindo para a escola dominical, sendo um exemplo lá no trabalho, sendo um exemplo na família, no meio da família, na rua onde você mora. Isso tudo aqui, irmão, você está fechando brechas. Está fechando brechas. E o Senhor, então, deixa esse arsenal para nós, disponível para nós, os crentes, lutarmos, irmãos, contra o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz, irmãos, que ele anda, irmãos, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, porque o Senhor é aquele que nos protege e é aquele que nos assegura a vitória. Então precisamos estar convictos nisso. Precisamos estar convictos nisso. Então ele deixa para nós esse armamento aqui, que não podemos deixar de usar. Então não podemos vacilar, meus irmãos. Não podemos. Tá? Já estamos na reta final. Estamos na última, irmãos, como diziam os pregadores antigos, a última volta do relógio, do ponteiro. O Senhor está prestes a buscar o seu povo, a sua igreja. Então precisamos estar atentos a isso, irmãos, lutar contra o pecado mesmo, irmãos. Se isso aqui me leva a pecar, foge, sai correndo, abandona aquilo, corre para os pés do Senhor. E hoje, irmãos, o pecado está derrubando muitas pessoas. E como está derrubando? Então aqui falando do pecado, né? O pecado ele mata, ele consome. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo 2, que o pecado faz divisão, faz separação entre nós e Deus. Deus não gosta do pecado. Deus não gosta do pecado.
Mas Deus ama o pecador? Deus ama o pecador, mas não gosta do pecado. Então, quando nós pregamos a palavra, nós evangelizamos as pessoas aí fora, nós temos que dizer abertamente isso, ó, Deus ama o pecador, venha. Mas Deus não gosta do pecado, então você tem que mudar, tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Então Isaías 59:2 vai falar isso, que o pecado faz divisão entre nós e o próprio Deus. Então nós não podemos, irmãos, não podemos, não dar ouvidos, aliás, a Satanás e aos prazeres desse século. Porque o pecado, irmãos, o diabo não perdoa, irmãos, o diabo não perdoa. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Ele não vem, irmãos, para outros fins, não. Ele vem para rouba, ele mata, depois ele aniquila, ele destrói. Sabe, irmão, ele tira de cena. Mas a Bíblia diz ao contrário, que o Senhor veio para nos trazer vida e vida com abundância. O diabo vem com suas maldades, com suas tentações, para roubar, matar e destruir. Mas na contramão o Senhor ele vem para trazer vida e vida com abundância. Vida com alegria, como a irmã Camila falou agora há pouco aqui. Vida com alegria, viver os dias bem nessa terra. É para isso que nós devemos fugir do pecado, irmãos. Por isso que devemos fugir do pecado. Mas aqui a gente vai lembrar de pessoas que ouvem a palavra de Deus quando fala do pecado. Fala, pastor, mas eu fui tão pecador. Eu fui um pecador quanto mais. Eu fui um pecador que eu envergonhava. Mas eu quero te dizer, a letra do hino, pastor Adiel, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Talvez hoje você está aqui e está falando, eu nem sou digno de estar aqui, de tão pecador. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ainda não é tarde. O Senhor está falando aqui nesta noite, ainda não é tarde para você. Não é tarde para você, porque o Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar de uma forma extraordinária. Ele quer te abençoar. E aqui quando a gente fala do pecado, irmãos, é o que mais incomoda o Satanás. Eu sei que quando a gente fala contra o pecado, eu louvo muito a Deus pelo ministério que a gente tem, a igreja que nós temos, porque aqui nesse púlpito se prega a Bíblia. Aqui se prega a Bíblia. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem o poder, irmãos, de libertar, de transformar o mais vil pecador. Aquela pessoa que a autoridade não conseguiu mudar a cabeça dela, às vezes levou para a prisão, para a cadeia, bateu, espancou, aí vai para a rua e não muda. Continua fazendo os mesmos atos, fazendo as mesmas coisas. Mas a palavra, não, irmãos, quando nós sentamos para ouvir a palavra, irmãos, quando ela é aplicada, uma palavra pura, genuína, como nós estamos falando aqui nessa noite, há sim mudança no caráter de qualquer ser humano, há mudança no caráter. E quantos estão aqui podem falar assim, eu sou prova disso, pastor. O senhor está falando aí, eu não merecia nem entrar nessa igreja, mas o Senhor, através do seu precioso sangue, Ele me livrou. Ele me comprou com o seu precioso sangue, me lavou aqueles pecados e hoje eu estou aqui servindo ao Senhor. Então, irmãos, o pecado ele é assim, mas nós temos que combater esse pecado com a palavra, com a vigilância. O que a Bíblia diz? Vigiai e orai. Ou diz orai e vigiai? A Bíblia vai dizer vigiai e orai. Primeiro, vigilância. E quando fala em vigilância, é contra o pecado mesmo. É contra o pecado. E hoje, irmãos, nós precisamos pregar contra o pecado. Hoje muitas igrejas não pregam mais contra o pecado. Venha como estáis, permaneça como estáis. Nós estamos aqui, aceitamos qualquer coisa. Não, irmãos. Nós temos que falar contra o pecado. Um amigo meu que morou nos Estados Unidos um tempo, ele falou que tinha um amigo que trabalhava lá, ele conheceu lá nos Estados Unidos, e ele abriu uma igreja, a igreja dele estava lotada, irmãos. Uma igreja grande, lotada, mas esse líder lá falou para ele um dia, ó, a minha igreja é assim, ó, eu estou aqui pregando, mas tem uma coisa que eu não falo contra o pecado aqui. Eu não toco em pecado na igreja. A igreja está, ó, essa igreja está inchada, irmãos. Essa igreja está inchada.
Qualquer dificuldade, irmãos, a hora que surgir um problema, esvazia tudo. Então nós temos que pregar, irmãos. Eu não tenho medo de pregar contra o pecado. Os irmãos do Catalão lá sabem disso, por onde eu passei nas congregações. Eu prego contra o pecado, irmãos. Eu prego contra o pecado, irmãos. Sabe por quê? Porque quando eu prego contra o pecado, irmãos, eu estou permitindo que Deus venha agir no meio da igreja, irmãos. Que haja saúde espiritual no meio da igreja. Que não fique, irmão, aqui esse crente raquítico, fraco. Se der um espirro perto dele, ele fica 30 dias longe da igreja, porque tão fraco que é. Né? Então, não, irmãos, a gente tem que falar contra o pecado, pregar aqui a Bíblia, pregar a Bíblia. Eu não tenho medo de pregar a Bíblia, de pregar o Evangelho, irmãos, de pregar contra o pecado. Porque quando eu faço isso, eu estou contribuindo para a saúde espiritual da igreja. Aí quando eu prego contra o pecado, irmãos, as pessoas vão sentindo a palavra entrar lá no íntimo, lá no interior. E elas vão dando lugar ao Espírito Santo para limpar, para purificar. E havendo isso, irmãos, purificação, libertação, o que vai acontecer? Vai vir batismo do Espírito Santo, os dons espirituais, o ministério vai crescer, vai começar a aparecer pregadores, vai começar, irmãos, a aparecer como a gente tem visto aí, jovens, adolescentes, meninas e meninos pregando com autoridade. Sabe por quê, irmãos? Porque nós pregamos contra o pecado. Porque pregamos contra o pecado. Então, os líderes aqui sabem disso. Os líderes aqui sabem disso. Nós não podemos deixar de falar contra o pecado. Eu quero orar pela igreja daqui a alguns instantes. Eu vou orar. Vamos nessa noite fazer um convite. E eu quero que os irmãos saiam daqui nessa noite convictos aqui. Os irmãos não estão aqui hoje só de passeio. Os irmãos vieram aqui primeiro para adorar a Deus, para glorificar e exaltar ao nome do Senhor, mas também vieram aqui nessa noite porque querem morar no céu. E se vocês querem morar no céu, entenda isso: no céu não entra pecado. Tem um hino até, né? No céu não entra pecado. Tem um hino. Lá não entra. E aí eu prego isso aqui nessa noite. E eu quero finalizar aqui contando uma ligeira história aqui para a gente fechar isso aqui que eu estou falando. Eu conta-se que um fazendeiro, ele tinha posse de algumas aves, dentre essas aves, alguns patos. Patos, os irmãos sabem o que é pato. Lá na sua fazenda, um lago maravilhoso, e eles tinham ali um lugar adequado, né, próprio para que eles desenvolvessem. E a história vai dizer que tinha um monte de pato, tinha muitos. E só que tinha um outro vizinho, fazendeiro, que também tinha. E de vez em quando, o dono da fazenda de cá, ele observou que um pato saía todos os dias, dava um voo rasante, ia lá no terreiro do outro, lá no quintal do outro lá. E ele ia e voltava. E o fazendeiro observando isso. E foi muitas vezes, saindo, voo, salva o voo e ia lá no terreiro, lá na outra fazenda. Eu não estava satisfeito com aonde ele morava, porque senão ele ficava saindo. E isso tem atrapalhado muitos irmãos. Às vezes não se contenta com o que tem aqui. Aí fica aí, saindo, vez ou outra, dando um voozinho rasante, para conhecer o terreiro lá do vizinho de lá. Deixa eu ir lá ver o que tem lá. Isso é um perigo, irmãos. Nós temos que aprender, irmãos, a contentar com aquilo que nós temos aqui. O salmista ele falou assim, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho certeza que o salmista ele considerava a casa do Senhor como o melhor lugar. O salmista também no Salmo 84, o pastor Eliel pregou recentemente aqui, ele falou sobre a casa de Deus, e ele falou assim, o salmista expressou, eu preferiria estar à porta da casa do Senhor do que habitar 1000 dias na impiedade. Ele valorizava um dia na porta do que 1000 dias lá fora. E tem muitos irmãos que estão aí, dando aqueles voos rasantes, querendo experimentar. Deixa eu ver o que tem lá. Será que tem uma novidade? Deixa eu ir lá. Aí volta. E aí está aqui no meio do rebanho, está aqui, e aí fala assim, vou dar mais um voozinho. Vou lá de novo. E vai, sai, dá outro voo. E assim aconteceu, irmãos. Aquele pato foi muitas vezes. Só que o fazendeiro de lá, observando aquilo, um dia, o que ele fez?
capturou o patinho. Pegou ele, pôs debaixo do braço, tesourou a asa dele. Você vai ficar aqui agora. Nunca mais você vai voltar para lá. Você agora é meu. Você sabe que nós corremos esse risco, irmãos? De nesses voos aí, ó, ser tesourado lá, no terreiro do inimigo, ter as asas cortadas, e aí não tem força mais para voltar. Quantos nós conhecemos, irmãos? Alguns, mas eu tenho amigos, meus meninos que cresceram comigo na igreja, irmãos. Cantavam em mocidade, louvavam o Senhor, irmãos, uma voz bonita. Tocavam um instrumento, como esses aqui tocam. Mas aí resolveu dar um voo, não se contentando com o que tinha aqui, e foi lá experimentar, achando que lá é melhor. Aí teve as asas podadas. E o inimigo quer fazer isso. O inimigo das nossas almas, ele quer podar, literalmente. E tem uma coisa aqui, o fazendeiro lá, você acha que ele não ficava de olho? Todos os dias via o patinho de novo aí, ó. Talvez ele falava assim, esse pato que é mais bonito que os meus. Olha que plumagem. O diabo também faz isso, irmãos. Quando sai um dos nossos aqui e vai lá, o diabo lá cresce os olhos. Que moça formosa. Que rapaz formoso. Aqui não tem igual não. Vamos segurar ele aqui? Aleluia. Vamos manter ele aqui, no nosso território? Cortando a asa dele, ele não volta mais. Então, igreja do Senhor, eu falo isso aqui sem medo. Amanhã o pastor Paulo chegando, eu falo, pastor, preguei contra o pecado lá, ele não vai achar ruim não. Eu prego aqui, irmãos, debaixo da graça e da autoridade de Deus. E tudo que eu estou falando aqui, irmãos, você está pensando que eu não vou dormir tranquilo hoje não? O diabo não vai deixar não, mas eu em nome de Jesus vou dormir tranquilo. Porque tem uma coisa também, quando a gente prega contra o pecado, você sabe que o diabo ele vem forte. E vem tentar tirar a nossa paz. Aguenta as pontas só um pouquinho. Não vai cansar vocês não, vocês são novos. Vocês não são igual eu fiquei sentado no louvor porque eu tenho um problema de coluna. Então se eu ficar muito em pé, depois eu costumo conter aqui em pé. Mas o que acontece? Eu estava falando aqui do patinho lá, né? Voltando aqui no patinho, que o diabo ele quer fazer isso. Ele quer tirar, né? A esgotar, ele quer cortar nossas asas, manter a gente lá no terreiro dele. É isso que ele quer fazer. E aqui eu estava falando das experiências que a gente vai acumulando no decorrer dos anos. Certa vez eu falei que o inimigo ele vem para, quando a gente ora para alguém, que o diabo está lá escravizando, ou quando a gente prega contra o pecado. Eu orei uma vez para um rapaz, e esse rapaz, o demônio manifestou, a gente orou, pela graça de Deus ele foi liberto. Irmãos, que noite foi aquela? Eu falei muita coisa para ele de Jesus. Eu orei com imposição de mão, eu falei versículo bíblico para ele, eu falei para ele largar aquela vida dele. Irmãos, que noite que eu passei, irmãos. Eu estava na minha cama assim, já casado, e eu via assim, irmãos, assim, ó, claramente, o diabo fazia assim na porta, irmãos, ó. Entrava na porta e falava assim, hoje eu te mato. Hoje eu te pego, porque você mexeu nos dos meus. Sabe, irmãos? E precisou, sabe o que eu tive que fazer, irmãos? Acordar minha esposa, fazer uma oração, ficar de pé, ler a Bíblia e orar e ficar um tempinho, claro, irmãos, para depois a gente ter sossego para dormir. Porque o diabo, ele faz isso. Então você que é líder, você que prega contra o pecado aí, tenha a sua vida no altar diante do Senhor. Porque o diabo, ele vem forte. Ele vem forte, mas no nome de Jesus o Senhor vai te livrar das garras dele. Ele pode até vir, mas ele não vai te tocar. Ele não vai te tocar. E nesta noite aqui eu falei que eu vou para casa tranquilo, com a consciência de que eu preguei para uma igreja que está lutando para entrar nesse céu que nós falamos na escola hoje. E essa igreja que está aqui, nós estamos aqui de frente a ela, subirá para os céus, no nome de Jesus Cristo. Um dia nós encontraremos com o Senhor nas nuvens. No grande arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que Jesus vai vir nos arrebatar. A palavra arrebatar quer dizer tirar com força. O Senhor vai vir nos tirar com força, irmãos, dessa terra pecaminosa. Porque há muitos que acham que aqui está bom, não está bom não, irmãos. Lá é muito melhor.
O céu é muito melhor. Então, para chegar lá, tem que lutar contra o pecado, tem que renunciar como Daniel renunciou. Vocês vão cantar? Começa, em nome de Jesus. Fique de pé, igreja. Eu quero orar por você nessa noite, mas antes vamos adorar o Senhor. O Senhor está aqui nessa noite ministrando aos nossos corações. Aleluia. Talvez seja uma palavra que você acha que é uma palavra muito dura, mas é uma palavra, irmãos, própria para os dias que nós estamos vivendo. É uma palavra de Deus. E o Senhor está aqui nessa noite falando claramente aos nossos corações. Receba do Senhor nessa noite a palavra dele.